Bem-vindo ao Audioverso, onde você encontra grandes clássicos da literatura e adquire conhecimento e ensinamentos valiosos. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum capítulo. Audiobook: Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. Livro 1: A História de uma Família. Capítulo 1: Fyodor Pavlovich Karamazov. O livro apresenta Fyodor Pavlovich, o pai dos irmãos Karamazov. Ele é descrito como um homem corrupto, egoísta e sem princípios, que enriqueceu como comerciante. Após perder duas esposas, ele negligenciou seus filhos, Alyosha, Ivan e Dmitri, deixando-os aos cuidados de criados ou parentes. Apesar de sua riqueza, Fyodor é irresponsável e está mais interessado em seus prazeres pessoais, como festas e mulheres. Esse capítulo estabelece o ambiente caótico e a figura central do patriarca, que será o estopim dos conflitos familiares. Capítulo 2: O primeiro casamento de Fyodor Pavlovich. Fyodor casou-se inicialmente com Adelaida Milsova, uma jovem de família nobre. O relacionamento foi infeliz, pois Fyodor era imaturo e abusivo, enquanto Adelaida era orgulhosa e impetuosa. Ela o abandonou, deixando para trás seu filho mais velho, Dmitri. O capítulo explora como Fyodor usou a herança da esposa para se beneficiar e ignorou completamente seu papel como pai. Capítulo 3: O segundo casamento de Fyodor Pavlovich. Após a morte de sua primeira esposa, Fyodor se casa novamente, desta vez com Sofia Ivanovna, uma mulher doce, mas emocionalmente instável. Sofia deu à luz dois filhos, Ivan e Alyosha, antes de falecer prematuramente. Fyodor novamente negligenciou os filhos, entregando-os a parentes distantes para serem criados. Essa atitude evidencia seu caráter egoísta e lança a luz sobre as origens complicadas da família. Capítulo 4: Os Irmãos Karamazov. O capítulo detalha as personalidades dos três irmãos. Dmitri, o mais velho, é impulsivo, emocional e frequentemente guiado por seus desejos. Ivan, o intelectual, é racional, cínico e distante, enquanto Alyosha, o mais jovem, é profundamente espiritual, gentil e idealista. Essa introdução aos irmãos destaca suas diferenças e como elas refletem os conflitos internos da família. Capítulo 5: Alyosha e o monastério. Alyosha decide ingressar no monastério, buscando o refúgio da turbulência familiar. Ele se torna discípulo do idoso Zosima, um monge sábio e respeitado. Alyosha é descrito como mediador da família, e sua fé contrasta fortemente com a corrupção e os conflitos de seus parentes. Livro 2: Uma reunião inadequada. Capítulo 1: Em frente ao mosteiro. Dmitri, Ivan e Alyosha concordam em se encontrar no mosteiro, sob a orientação do padre Zosima, para discutir assuntos familiares. Fyodor Pavlovich, no entanto, também comparece, mostrando-se inapropriado e debochado desde o início. Ele faz comentários desrespeitosos, ridicularizando a fé e tentando provocar os outros. A tensão cresce, revelando as profundas divisões na família. Capítulo 2: Zosima e o debate filosófico. O padre Zosima, respeitado por sua sabedoria, tenta apaziguar a reunião. Ele se apresenta como uma figura de moralidade e compaixão, tentando moderar os ânimos. Neste capítulo, Ivan expõe suas ideias filosóficas sobre a religião e a moralidade, argumentando que, sem Deus, tudo é permitido. Esse debate entre Zosima e Ivan destaca um dos temas centrais do livro, a luta entre a fé e o ceticismo. Capítulo 3: Dmitri e a briga com Fyodor. Dmitri chega atrasado ao encontro e, ao entrar, a reunião rapidamente se transforma em uma discussão acalorada. Ele confronta Fyodor sobre uma disputa envolvendo dinheiro e o relacionamento com Grushenka, uma mulher pela qual Dmitri e Fyodor estão apaixonados. A briga se intensifica, com insultos e ameaças de violência, revelando a hostilidade extrema entre pai e filho. O padre Zosima observa em silêncio, profundamente preocupado. Capítulo 4: A profecia de Zosima. Após a briga, Zosima faz uma profecia sombria.
Ele prevê que grandes tragédias se abaterão sobre a família Karamazov se eles não encontrarem um caminho de reconciliação. Sua fala deixa Alyosha abalado, pois ele vê sua família se encaminhando para um destino trágico. Essa profecia estabelece o tom sombrio que permeia o restante da história. Capítulo 5. Fyodor continua a provocar. Mesmo após a reunião, Fyodor continua a zombar de seus filhos e a agir de maneira irresponsável. Ele é apresentado como uma figura quase caricatural de egoísmo e depravação, mas ao mesmo tempo sua influência destrutiva sobre os filhos não pode ser ignorada. Sua rivalidade com Dmitri pelo afeto de Grushenka se intensifica, agravando os conflitos. Livro 3. Os Sensuais. Capítulo 1. Grushenka e o Triângulo Amoroso. Grushenka, uma mulher sedutora e misteriosa, emerge como um elemento-chave no conflito entre Dmitri e Fyodor. Dmitri está obcecado por ela, enquanto Fyodor a vê como mais uma conquista a ser feita. Grushenka, no entanto, é uma personagem complexa, que manipula ambos os homens enquanto esconde suas próprias motivações. Capítulo 2. Dmitri e a destruição de si mesmo. Dmitri, em seu ciúme e desespero, age de maneira cada vez mais impulsiva. Ele tenta obter dinheiro para impressionar Grushenka, mas é consumido pela raiva e pelo ressentimento em relação ao pai. Suas ações refletem o caos interno que governa sua personalidade, bem como a toxicidade do relacionamento com Fyodor. Capítulo 3. Ivan e sua indiferença. Ivan, por outro lado, permanece afastado dos conflitos diretos, mas sua frieza e ceticismo o tornam incapaz de intervir. Ele observa os acontecimentos com uma mistura de desprezo e curiosidade filosófica, simbolizando o dilema moral e existencial que permeia a história. Capítulo 4. A espiritualidade de Alyosha. Alyosha tenta desesperadamente manter a paz entre os membros da família, mas suas tentativas frequentemente falham. Ele se volta ainda mais para Zosima em busca de orientação espiritual, encontrando consolo nas palavras do monge. Este capítulo reforça o papel de Alyosha como mediador moral e espiritual da trama. Capítulo 5. O clímax da tensão. A rivalidade entre Dmitri e Fyodor atinge seu ápice, e todos na cidade começam a perceber que algo terrível está para acontecer. Os conflitos familiares saem do controle, deixando Alyosha como o único a tentar evitar o inevitável. A atmosfera é de crescente tensão, preparando o terreno para os eventos dramáticos que estão por vir. Livro 4. Um pequeno demônio. Capítulo 1. Os meninos. Neste capítulo, Alyosha encontra um grupo de meninos em uma briga. Ele intervém para ajudar um garoto chamado Ilyusha, que está sendo maltratado pelos outros. Ilyusha é filho de Segirov, um ex-oficial humilhado por Dmitri em um incidente anterior. A cena estabelece a bondade de Alyosha e revela como as ações dos Karamazov afetam outras pessoas na cidade. Capítulo 2. Segirov e sua vergonha. Alyosha visita Segirov para tentar reparar o dano causado por Dmitri. Segirov, porém, está profundamente magoado e humilhado, recusando qualquer ajuda. Ele reage com orgulho ferido, mostrando como os atos impulsivos de Dmitri têm consequências para além da família Karamazov. Capítulo 3. A família de Ilyusha. Alyosha conhece a família de Ilyusha e percebe a pobreza e o sofrimento que eles enfrentam. A conexão entre Alyosha e Ilyusha se aprofunda, destacando o papel do mais jovem dos Karamazov como um farol de compaixão em um mundo marcado por violência e egoísmo. Livro 5. Pro e Contra. Capítulo 1. Ivan e Alyosha. Ivan e Alyosha têm uma longa conversa sobre religião, moralidade e o problema do mal. Ivan apresenta sua famosa ideia de que, mesmo que Deus exista, ele não pode aceitar um mundo onde crianças inocentes sofrem. Ele narra a parábola do Grande Inquisidor, um monólogo profundo que critica o cristianismo institucional e questiona o livre-arbítrio. Alyosha responde com humildade, defendendo a fé em Deus e no amor. Capítulo 2. O Grande Inquisidor. Neste trecho marcante, Ivan imagina Cristo retornando à Terra durante a Inquisição. Ele é preso e julgado por um cardeal que acredita que a humanidade não precisa de liberdade, mas de controle.
A parábola reflete os conflitos entre liberdade, autoridade e fé, temas centrais do livro. Alyosha reage com emoção, beijando Ivan, um gesto que simboliza perdão e amor fraternal. Livro 6, O monge Zósima. Capítulo 1, A vida de Zósima. Este livro é dedicado à história de Zósima, o mentor espiritual de Alyosha. Ele narra sua juventude como um homem arrogante e pecador até sua transformação após um duelo. Zósima escolheu a vida monástica como um caminho de redenção e serviço à humanidade. Capítulo 2, Suas lições. Zósima compartilha sua filosofia de vida, enfatizando o amor universal, o perdão e a responsabilidade individual pelo sofrimento do mundo. Ele acredita que cada pessoa deve buscar a salvação através da bondade e do amor aos outros. Suas palavras deixam uma profunda impressão em Alyosha, moldando sua jornada espiritual. Livro 7, Alyosha. Capítulo 1, A morte de Zósima. O padre Zósima falece, e muitos esperavam que seu corpo permanecesse incorrupto, um sinal de santidade. No entanto, seu corpo começa a se decompor rapidamente, levando alguns a questionarem sua santidade. Alyosha enfrenta uma crise de fé, sentindo-se perdido e desiludido. Capítulo 2, A renovação de Alyosha. Alyosha encontra força novamente ao revisitar as palavras de Zósima e lembrar de seu ensinamento sobre o amor e a compaixão. Ele experimenta uma visão espiritual, que o inspira a continuar sua jornada como um homem de fé e bondade. Essa renovação simboliza o triunfo da esperança sobre o desespero. Livro 8, Mitya. Capítulo 1, Dmitri em desespero. Dmitri, Mitya, entra em desespero enquanto tenta reunir dinheiro para pagar uma dívida e impressionar Grushenka, por quem está obcecado. Ele acredita que Grushenka está prestes a escolher Fyodor em vez dele, o que intensifica sua raiva. Nesse estado de agitação, Mitya vagueia pela cidade, implorando por dinheiro e cometendo atos impulsivos. Capítulo 2, O dinheiro de Katerina. Dmitri visita Katerina Ivanovna, sua ex-noiva, que ainda tem sentimentos contraditórios por ele. Katerina havia lhe dado dinheiro anteriormente, e ele agora está desesperado por mais, mas ela o rejeita, desgostosa com seu comportamento. A interação entre eles expõe os sentimentos complexos de arrependimento e orgulho de ambos. Capítulo 3, A busca pelo dinheiro. Determinado a conseguir o dinheiro, Mitya tenta obter ajuda de várias pessoas, mas sua impulsividade e comportamento errático dificultam sua causa. Ele se torna cada vez mais paranoico, convencido de que Grushenka o abandonará. Capítulo 4, A visita a Grushenka. Dmitri finalmente descobre que Grushenka foi para Mokroi, um vilarejo próximo, para encontrar um amante do passado. Isso o enche de ciúmes e fúria. Ele decide ir atrás dela, acreditando que precisa confrontá-la e lutar pelo amor dela. Livro 9, O processo prévio. Capítulo 1, A noite em Mokroi. Dmitri chega a Mokroi e encontra Grushenka com seu antigo amante. No entanto, para sua surpresa, ela rejeita o homem e declara que ama Dmitri. A alegria de Mitya é breve, pois ele é abruptamente preso pela polícia, acusado do assassinato de Fyodor Pavlovich. Capítulo 2, O assassinato de Fyodor. Fyodor Pavlovich é encontrado morto em sua casa, com evidências de que foi espancado e roubado. Todas as pistas parecem apontar para Dmitri, que tinha motivos e comportamento suspeito. Ele é acusado de ter cometido o crime para roubar o dinheiro que Fyodor guardava para atrair Grushenka. Capítulo 3, O interrogatório. Durante o interrogatório, Dmitri nega o assassinato, mas sua falta de controle emocional e as circunstâncias incriminatórias tornam sua defesa frágil. Ele admite ter brigado com o pai e ter ameaçado matá-lo, mas insiste que não cometeu o crime. A polícia encontra dinheiro em sua posse, que ele afirma ser de outra fonte, mas ninguém acredita. Capítulo 4, A culpa e o destino. Enquanto está preso, Dmitri começa a refletir sobre sua vida, suas ações e seu papel na desintegração da família Karamazov. Ele é consumido pela culpa,
mas também mantém sua inocência quanto ao assassinato. Este capítulo destaca o dilema moral e emocional enfrentado por Dmitri. Livro 10. Os garotos. Capítulo 1. Ilyusha adoece. Alyosha continua a ajudar Ilyusha, que está gravemente doente. A condição do menino simboliza a fragilidade da inocência em um mundo cheio de sofrimento. Alyosha se torna um ponto de apoio para a família, oferecendo conforto espiritual. Capítulo 2. A bondade de Alyosha. Alyosha reúne os colegas de Ilyusha para que eles possam se reconciliar e dar apoio ao amigo doente. Ele prega a importância do perdão e da amizade, mostrando seu papel como guia moral na comunidade. Livro 11. Ivan. Capítulo 1. A luta interna de Ivan. Ivan, cada vez mais atormentado por suas crenças céticas e pelo caos na família, começa a questionar sua própria sanidade. Ele é consumido pela culpa, acreditando que indiretamente incentivou o assassinato de Fyodor ao disseminar sua ideia de que tudo é permitido sem Deus. Capítulo 2. O diabo e Ivan. Em um momento de crise, Ivan tem uma alucinação em que conversa com o diabo. Essa figura representa seus medos e dúvidas mais profundas. O diálogo reflete a luta interna de Ivan entre o ceticismo e o desejo de encontrar sentido na vida. Capítulo 3. A verdade sobre o crime. Ivan descobre evidências que indicam que Smerdyakov, o servo da família, é o verdadeiro assassino de Fyodor. Smerdyakov confessa que agiu inspirado pelas ideias de Ivan, aumentando ainda mais a culpa de Ivan por seu papel indireto no crime. Livro 12. O julgamento. Capítulo 1. A sala do tribunal. O julgamento de Dmitri começa, e a cidade inteira acompanha o caso com grande interesse. A acusação pinta Dmitri como um homem violento e impulsivo, cheio de ódio pelo pai e motivado pelo dinheiro. Apesar de manter sua inocência, o passado de Dmitri e seu comportamento impulsivo tornam difícil convencer o tribunal. Capítulo 2. As estratégias de defesa e acusação. O advogado de Dmitri tenta destacar sua honestidade e caráter em momentos cruciais, enquanto a acusação se concentra nos motivos, nas ameaças anteriores e na evidência circunstancial. O dinheiro encontrado com Dmitri é um ponto central, mas ele insiste que era de outra fonte, obtido antes do assassinato. Capítulo 3. Testemunhos cruciais. Ivan, apesar de estar abalado emocionalmente, testemunha em defesa do irmão. Ele revela que Smerdyakov confessou ser o verdadeiro assassino, mas Smerdyakov não pode confirmar a história, pois tira sua própria vida antes de ser interrogado. Sem evidências concretas, o testemunho de Ivan é recebido com ceticismo. Capítulo 4. A retórica da acusação. O promotor utiliza natureza Karamazov, um traço supostamente marcado pela paixão descontrolada e imoralidade, como um argumento central para convencer o júri de que Dmitri é culpado. Ele descreve Dmitri como a personificação dessa herança corrupta. Capítulo 5. O veredito. Após longas deliberações, o júri declara Dmitri culpado de assassinato. Ele é condenado a trabalhos forçados na Sibéria. O veredito é um golpe devastador para Dmitri, Grushenka e Alyosha, que acreditam em sua inocência. Dmitri, no entanto, aceita o resultado com resignação, acreditando que merece punição por seus outros pecados, mesmo que não tenha matado o pai. Epílogo. Os irmãos e o futuro. Capítulo 1. O destino de Dmitri. Dmitri, agora prisioneiro, começa a planejar uma possível fuga para o exterior com Grushenka, graças à ajuda de Alyosha e Ivan. Sua relação com Grushenka se fortalece, e ele encontra esperança em seu amor, mesmo diante das adversidades. Capítulo 2. Ivan e sua luta mental. Ivan continua a lutar contra sua culpa e o colapso mental causado por seus conflitos internos. Ele adoece gravemente, mas antes de se isolar, ele tenta, de todas as maneiras, expor a verdade sobre Smerdyakov. Seu destino permanece incerto, deixando um ar de tragédia em torno de seu personagem. Capítulo 3. A compaixão de Alyosha.
Alyosha mantém sua postura de bondade e fé, agindo como um pilar de força para seus irmãos e para aqueles ao seu redor. Ele continua a apoiar Ilyusha e sua família, especialmente após a morte do garoto, que representa um dos momentos mais emocionantes da história. No funeral de Ilyusha, Alyosha prega palavras de esperança e união aos amigos do menino. Capítulo 4 – Uma mensagem de esperança. O livro termina com Alyosha reunindo os amigos de Ilyusha e dizendo que, apesar do sofrimento, eles devem sempre lembrar do amor e da bondade. Ele os encoraja a buscar o melhor em si mesmos, honrando a memória de Ilyusha. Alyosha emerge como o verdadeiro herói espiritual do livro, personificando a mensagem de redenção e compaixão de Dostoiévski. Conclusão. Os Irmãos Karamazov termina com questões profundas sobre fé, moralidade e a natureza humana, deixando muitos aspectos abertos à interpretação. Alyosha representa a possibilidade de redenção em meio ao caos e ao sofrimento, enquanto Dmitri, Ivan e Fyodor ilustram os diferentes caminhos que a humanidade pode seguir, com suas lutas internas, escolhas e consequências.